Hoje eu quero falar com vocês sobre como eu fui aprovado no concurso do Ministério Público da União, qual foi a minha metodologia de estudo, o que foi que eu fiz de diferente da concorrência que me garantiu a aprovação nesse concurso, que foi um concurso gigantesco, com centenas de milhares de inscritos. E eu vou falar também uma estratégia específica que eu utilizei nas matérias que eu já era avançado, que fez totalmente a diferença na minha nota na hora da prova e na minha pontuação, o que me garantiu a aprovação. Fala galera, eu sou o Pedro, servidor público federal, e sim, eu fui aprovado no último concurso que teve do Ministério Público da União, um concurso federal aí que paga mais de R$10.000 por mês se você juntar todos os benefícios. Foi um momento que eu fiquei muito feliz quando eu fui aprovado. Eu recebi até uma cartinha do Ministério Público quando eu fui aprovado. Eu vou deixar a cartinha aqui do lado para você ver. Então, o momento da aprovação no concurso público é um momento muito especial nas nossas vidas. E nesse vídeo aqui, eu queria falar com vocês o que foi os pontos principais que me garantiram a aprovação nesse concurso do Ministério Público da União. Eu já fiz diversos vídeos aí contando aprovações que eu tive e eu estou fazendo essa série de vídeos contando aprovações em concursos específicos. Eu também gravei um vídeo contando como eu fui aprovado no meu primeiro concurso público, que foi o do IBGE, tá? Eu vou deixar o link passando aqui e também aqui embaixo. Assiste depois desse aqui. E nesse vídeo aqui nós vamos falar especificamente do concurso do MPU. Galera, vocês não tinham noção o tanto que eu queria passar nesse concurso do MPU. Eu lembro até hoje. Quando começou a ter notícia que o concurso ia sair, eu estudei, vi que o órgão era muito bom e aí eu espalhei foto do Ministério Público da União para tudo quanto é canto da minha casa e eu ficava ali sonhando em ser aprovado nesse concurso público e trabalhar no órgão do MPU. E eu vou revelar aqui tudo o que eu fiz para ser aprovado, então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que assim você recebe os próximos vídeos e você também me ajuda bastante, beleza? Então o primeiro ponto que me fez ser aprovado nesse concurso do Ministério Público da União foi: eu utilizei estratégias diferentes para as matérias diferentes. Como assim, Pedro? Significa que eu não estudei da mesma forma todas as matérias. Significa que eu estudei as matérias de acordo com o meu nível de conhecimento, com a dificuldade que eu tinha em determinada matéria, de acordo com a quantidade de questões que a matéria tinha. Então, por exemplo, português e direito administrativo constitucional, eu já tinha até estudado essas matérias. Então, o que eu fiz? Eu fortaleci ainda mais minha base por meio de questões, ia resolvendo questões ali massivamente. Agora, lei orgânica do Ministério Público da União, por exemplo. Galera, eu não tinha conhecimento nenhum, é uma matéria que tinha muito poucas questões, então eu tinha que utilizar estratégias diferentes. Então eu tinha que memorizar muita parte ali da legislação, então eu fui utilizando técnicas ali de mnemônicos, eu fui contando historinhas na minha cabeça, então essa é uma técnica que eu utilizo muito. É tipo assim, tinha lá as competências do Procurador-Geral da República, eu ia imaginando ele fazendo cada uma das competências, e eu ia imaginando ele fazendo essas competências da forma mais absurda possível, com muitas cores, enfim, porque o nosso cérebro tem facilidade de lembrar coisas muito diferentes assim. Então, se você imaginar alguma coisa de forma muito exagerada ou muito pequenininha, nosso cérebro vai ter mais facilidade de lembrar. Então, eu utilizava esse tipo de técnica ali na lei orgânica do Ministério Público da União. Agora, de direito constitucional e de direito administrativo, eu fazia um estudo ali muito mais focado em questões. Eu via o que eu mais estava errando, fazia um bloco grande de questões, via o que eu estava errando, ia lá nesses erros, talvez voltava na teoria em alguns pontos específicos que eu sentia necessidade ali. Então, esse foi o primeiro ponto. Eu estudei diferente as matérias diferentes. Segunda coisa que me fez ser aprovado no concurso público do Ministério Público da União: eu montei um planejamento até a data da prova. Então, galera, saiu o edital saiu com 60 dias para a prova. Então, é um período bastante curto ali. Então, eu defini claramente quais eram as matérias que eu ia estudar em cada um dos dias até a data da prova. Eu separei 7 dias antes da data da prova somente para eu fazer revisão, questão e legislação, ler a legislação, né? E fora isso, eu montei um planejamento até essa data da revisão, sabendo quanto que eu ia dar de carga horária para cada matéria, de acordo com a importância que ela tinha na hora da prova e de acordo com a minha dificuldade, tá? Como era um concurso de alto nível, que eu sabia que a concorrência ia ser muito alta, eu não negligenciei nenhuma matéria em nenhuma parte da matéria. Eu realmente tinha que ver o edital por completo ali. Porém, isso já nos leva ao terceiro ponto, que é: eu fiz ajustes semanais a esse planejamento. O que acontece? Quando você começar a estudar, você vai achar que você tinha dificuldade em uma matéria, mas você vai ver que você não tem tanta dificuldade assim nessa matéria. E outras matérias que você achava que ia ser mais fácil, você vai ver que você tem mais dificuldade.
Então, você começa a ajustar o seu planejamento de forma semanal. Então, toda semana, separa 1 a 2 horinhas ali no sábado, no domingo, para ajustar o seu planejamento, para dar uma carga horária maior para aquela matéria que você está com mais dificuldade, tá? Para diminuir a carga horária, muitas vezes, daquela matéria que você vê que você já está muito bem, está acertando ali acima de 90%, então você não precisa mais dar tanta carga horária assim para ela. Isso acontece muito nos concursos públicos, porque tem muitas matérias que caem, muitas questões são muito importantes. Então a pessoa acha que ela tem que ter uma carga horária muito grande naquela matéria. E de fato você tem que ter até você fechar ela e estar com uma boa porcentagem de acertos. Porque depois que você está com uma boa porcentagem de acertos, você diminui a carga horária dela, mesmo ela tendo um peso muito grande, você já está muito bem naquela matéria. E aí você pode dar uma importância maior para as outras matérias que também vão fazer a diferença. Galera, hoje em dia, concurso público, uma questão que você acerta, ainda mais na banca CESP, Sebrasp, onde uma questão errada não acerta, faz muita diferença. Você sobe muitas colocações, você desce muitas colocações se você acerta uma questão ou se você erra. Então você fazer esse ajuste semanal é extremamente importante e foi algo que me diferenciou aí do resto da galera, tá? Porque eu não montei só um planejamento estático e esse aqui vai ser o meu planejamento e ponto final. De jeito nenhum. O que eu ia fazendo? Eu ia ajustando de acordo com as minhas necessidades e de acordo com as minhas dificuldades. E presta atenção em que eu vou revelar uma estratégia específica que eu utilizei nas matérias que eu já estava avançado, que fez uma diferença fenomenal. Quarto ponto que me fez ser aprovado nesse concurso do Ministério Público da União. Eu não me importava com quantas horas eu estudava, eu me importava com o quanto eu aprendia uma matéria. Galera, hoje em dia a gente ouve muito falar em horas líquidas de estudo, que você tem que estudar não sei quantas horas líquidas por dia. E de fato, eu cronometrava as minhas horas líquidas por dia, eu cronometrava sim, para mim ter uma noção de quanto que eu estava de fato rendendo ali, né? Então, eu cronometrava, ia no banheiro eu pausava, ia almoçar eu pausava, qualquer coisa que eu ia fazer eu pausava, para mim ter uma noção de quanto que de fato eu estava rendendo num dia. Só que no final das contas, eu não me importava, eu não anotava quantas horas por dia eu estudava. Eu me importava muito mais com a quantidade de conhecimento que eu tinha adquirido durante aquele dia. Então eu parava para pensar assim no final do dia, o conhecimento que eu adquiri hoje me colocou mais perto de ser aprovado no concurso público? Se a resposta fosse sim, eu ficava mais satisfeito. Se a resposta fosse não ou talvez ali, então eu me ajustava para no dia seguinte ter um melhor desempenho. Isso é muito comum porque do que adianta você estudar 6 horas líquidas, 8 horas líquidas, se você só assiste videoaula ou se você fica lendo lá o seu PDF e você não faz marcação, você está lendo ali, mas você não está pensando no mundo da lua, isso não adianta nada. Você pode estudar 8 horas líquidas durante 1 ano, 2 anos, que não vai adiantar nada. Se você não focar, se você de fato não aprender uma matéria, não vai adiantar o conhecimento que você adquire. Então é por isso que as técnicas de estudo são extremamente importantes, né? Para a gente manter o foco ali nos estudos, para a gente saber como estudar com o máximo de eficiência, fazer muitas questões, fazer esquemas, fazer marcações dos seus materiais. Se for estudar por uma videoaula, fazer um estudo mais ativo, quando o professor for resolver uma questão, pausa e tenta resolver antes dele. Tudo isso é extremamente importante e amplia o seu leque ali do que você de fato está aprendendo e do que de fato vai te levar realmente à aprovação, do que aquilo que somente você está ali por botar horas líquidas, às vezes para você ter uma satisfação ali, nossa, hoje eu estudei 8 horas líquidas, 7 horas líquidas, só que na verdade essas 7 horas te colocaram ou não mais próximos da sua aprovação, né? Que é o que realmente importa. No final das contas, a prova não está nem aí se você estudou 10 horas líquidas, 20 horas líquidas num dia. Eles só querem saber quem vai conseguir acertar a questão, quem vai conseguir marcar o X no local correto. E só vai conseguir fazer isso quem tiver feito uma preparação que se importa muito mais com o que você aprende e o rendimento que você tem em questões do que a quantidade de tempo e de coisas que você se delimita a ter ali num período de tempo, tá bom? Quinta coisa que me fez ser aprovado no concurso do Ministério Público da União. Galera, eu fazia absolutamente tudo o que estava no meu alcance, tá?
tá? E o que isso significa, Pedro? Significa que, assim, galera, eu sou bem descrente com relação a simulados, principalmente de cursos preparatórios. Porém, eu ia lá e fazia os simulados deles, por quê? Porque eu pensava bem assim, se o meu concorrente fizer esse simulado aqui e aprender alguma coisa que eu não aprendi, ele vai acertar uma questão a mais e vai estar na minha frente. Então era mais ou menos esse tipo de pensamento que eu tinha. Então eu fazia tudo que estava dentro do meu alcance, lógico, de acordo com a carga horária disponível que eu tinha para estudar, né? Então eu estudei muito para essa prova, principalmente no pós-edital ali. Foi um ritmo bem forte de estudos no pós-edital e eu fazia tudo que estava ao meu alcance. Então eu fiz simulados, eu fiz questões da banca, eu fiz caderno de erros, eu fiz as revisões, eu estudei por mais de um material, porque eu pensava, o meu concorrente se estudar por outro material e esse material tem alguma coisa que esse não tem, então eu vou perder ali. Então é uma coisa até que eu não recomendo para os meus alunos, principalmente para quem está começando, é você focar num material só de qualidade, depois você fecha as suas lacunas por meio de questões. Só que em algumas matérias eu já estava tão avançado que eu fazia o quê? Eu ia para outro material. E isso acabou que influenciou bastante e fez com que eu tivesse realmente competição, porque eu estava determinado a fazer qualquer coisa que os meus outros concorrentes fizessem também. Então o meu objetivo lá era de fato ser aprovado no concurso público que eu queria tanto, que era o do Ministério Público da União. E isso fez com que eu tivesse um bom rendimento na hora da prova, porque eu estava meio que preparado para muita coisa. Apesar desse concurso do Ministério Público da União ser uma prova extremamente subjetiva, principalmente as questões de administração geral ali, eu lembro exatamente na época, administração geral, galera, os cursinhos preparatórios quase ninguém conseguiu acertar. E a diferença de um gabarito para outro dos cursos preparatórios era surreal, assim, era mais de 20 questões diferentes o gabarito. Eu lembro que eu entrei com recurso em um monte de questões lá, porque era realmente muito subjetiva, sabe? Aquelas questões ali de administração geral que podem ser certas, podem ser erradas, de acordo com a vontade da banca. Então foi uma prova complexa, tá? A AFO também eles vieram pegando pesado, mas eu estava mais preparado por causa desse tipo de coisa que eu fiz aqui, que era fazer tudo o que estava ao meu alcance. E aqui, galera, o sexto ponto que eu quero falar com vocês eu utilizei uma estratégia meio diferente, que eu até já falei aqui, que é quando eu atingi um nível muito avançado na matéria, eu modifiquei um pouquinho a minha estratégia de estudos. Por exemplo, eu lembro exatamente, arquivologia, tiveram muitas questões de arquivologia, eu não lembro exatamente quantas, eu só lembro que eu acertei todas as questões de arquivologia na hora da prova, assim como de legislação orgânica do Ministério Público da União. Por quê? Porque eu mudei a minha estratégia. O que eu fiz? Eu atingi um nível tão avançado, a arquivologia não é uma matéria tão grande. Você tem ali 4 ou 5 PDFs, você consegue terminar esses PDFs, você faz muitas questões, eu cheguei num ponto de que eu tinha feito praticamente todas as questões da banca CESP, né? E aí o que eu fiz? Eu mudei de estratégia, eu comecei a estudar por outros materiais. E o que eu fiz? Eu peguei um professor muito bom e muito famoso, muito top de arquivologia e comecei a ver as videoaulas dele. E eu assistia na velocidade 2.5 e sempre que ele ia resolver uma questão, eu pausava, tentava resolver antes dele e dava a explicação do porquê estava certo ou porquê estava errado. Com isso, galera, o meu conhecimento foi aí de 80, 85 para 90, 95. E não foi à toa que eu gabaritei essas matérias, que eu fiz isso na hora da prova. É lógico, fazer isso aqui demanda tempo, né? Como eu disse, eu fiz com as matérias menores ali, que dava tempo para fazer isso. É muito difícil você fazer isso com todas as matérias, mas é uma estratégia avançada aí que funciona. Que se você terminou a matéria, você já está mais avançado nela, ela funciona pra caramba. E galera, presta atenção aqui, ó, se você quer baixar um e-book que vai te colocar na frente de 92% dos concurseiros iniciantes, é só você clicar aqui no primeiro link da descrição. Galera, essa aqui foi um pouquinho da minha história do concurso do Ministério Público da União. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você vai seguir alguma dessas estratégias. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.